Domingo passado nós iniciamos, esse mês a gente está dedicando um pouco o nosso foco, a nossa atenção para estudar a questão da idolatria. E só para a gente voltar e não perder o fio da meada que a gente viu no domingo passado, eu gostaria de definir de novo o que é um ídolo nessa série que a gente está chamando de Não Vivo Sem. Esse livro que, conforme o Jonas, você não pode passar dessa vida para outra sem ler, o Deuses Falsos. E eu fiquei sabendo que acabaram esses livros na nossa livraria, mas se não foram comprados, eles serão, domingo que vem estarão disponíveis novamente. Realmente é algo que você deveria adquirir e ler, porque isso tem tudo a ver comigo e com você. E nós vimos no domingo passado que o Tim Keller, que é o autor desse livro, define o ídolo como qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorva o seu coração e a imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que só Deus pode dar. E por causa disso, um falso ídolo é qualquer coisa que seja tão central e essencial em sua vida que, caso você a perca, achará difícil continuar vivendo. Quando nós pensamos em ídolo, a gente, especialmente na tradição evangélica e protestante do Brasil, que foi uma tradição construída de uma forma antagônica ao catolicismo romano, a gente sempre pensa numa estátua, não é? Isso vimos no domingo passado. A gente sempre pensa num objeto, mas e a história, né? No passado, a história do mundo, a história antiga também enriquece muito esse nosso imaginário, e a gente então tem essa ideia de que idolatria não tem nada a ver com a gente. Por exemplo, a gente visita, e eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de estar visitando a Grécia ou estar em Atenas, mas lá você visita, em outros lugares da Europa também, esses monumentos, essas ruínas, e aqui tem uma fotografia aérea da Acrópole. A Acrópole a cidade, ficava no alto, sempre o lugar mais alto de uma cidade antiga. Houve várias Acrópolis no mundo antigo, essa é a de Atenas. E nessa Acrópole está o Pártenon, que é um templo dedicado a Atena, a deusa da guerra. Está comigo? Next, please. Então, Atenas é um exemplo de uma cidade onde a Acrópole sempre tinha um templo, e lá aquele templo, além de todas as outras divindades do panteão, era um foco especial na deusa chamada Atena, deusa da guerra, mas também identificada com civilização, com sabedoria, enfim, muitas artes e assim por diante. Atena, a deusa do panteão grego, foi cultuada desde a Ásia Menor, hoje a Turquia, até a Península Ibérica e o norte da África. Então, essas divindades, com letra minúscula, da época antiga, elas eram muito populares. Éfeso, por exemplo, se você se lembra lendo no livro de Atos, o livro de Éfeso, que Paulo escreveu à igreja em Éfeso, foi escrita por uma igreja, um grupo de cristãos, discípulos de Jesus, da cidade de Éfeso, que também tinha um grande templo, e o templo de Ártemis, ou Diana, dos romanos, que era a deusa caçadora. E assim, a gente sempre pensa em ídolos, em mitologia dessa forma, Zeus, Hermes, Poseidon, Afrodite, e vai por aí afora. Mas, ainda bem que a palavra de Deus nos mostra que ídolos são muito mais do que estátuas ou divindades projetadas por seres humanos. Pelo contrário, qualquer coisa pode ser um ídolo. Qualquer coisa. Nossa família, nossos filhos, nossa carreira, o dinheiro, conquistas, aclamação da crítica, respeito e reconhecimento das pessoas, da sociedade, enfim, qualquer coisa pode se tornar um ídolo e, por consequência, um Deus. Qualquer coisa. E é interessante porque isso tem a ver com a gente hoje. Assim como lá em Atenas tinha Atena, assim como em Éfeso tinha Ártemis, São Paulo também tem as suas divindades, letra minúscula. São Paulo também tem os seus sacerdotes. São Paulo também tem os seus templos. Não necessariamente religiosos, há deles também.
Mas São Paulo tem o templo do consumo, o templo dos grandes shoppings, o templo da indústria do entretenimento, o templo das baladas e muitos sacerdotes divulgando essa idolatria. Essas tentativas de encher a nossa vida, de ocupar a nossa mente e possuir o nosso coração fora de Deus. É interessante que Zygmunt Bauman, que é um dos meus sociólogos favoritos, um polonês, sociólogo, um dos mais respeitados estudiosos, já velhinho, estudiosos da pós-modernidade, ele diz que graças à tecnologia, ao desenvolvimento, às habilidades, à nossa eficiência no trabalho, nós já possuímos hoje recursos suficientes para satisfazer todas as necessidades humanas. Mas ele acrescenta: mas nós não temos, e é improvável que um dia tenhamos. Ele fala do ponto de vista do sociólogo. É improvável que tenhamos recursos suficientes para satisfazer a ganância humana. Um clássico foi aquela pergunta que o repórter fez ao primeiro bilionário norte-americano, John D. Rockefeller. E ele perguntou: quanto dinheiro é suficiente? E Rockefeller respondeu: apenas um pouquinho mais. Mas não foi só ele. Isso é da nossa natureza, está no nosso coração. E deixe-me dizer uma coisa para acalmar vocês que estão no mercado financeiro, que investem dinheiro alheio ao seu próprio, que talvez tenham um pouco mais dinheiro entre nós do que outros de nós. Não há nada que eu estou falando aqui que tem como destino você, o seu trabalho, a sua profissão. Fique tranquilo. É para todos nós. Eu estou querendo abrir as Escrituras agora para ver o que a Bíblia, o que Jesus e o Novo Testamento, as Escrituras têm a dizer acerca desse ídolo, que pode ser o dinheiro, quando ele é alvo da nossa ganância. Um dos 7 pecados capitais. Jesus fez um alerta muito importante em Lucas, no capítulo 12, versículos 13 em diante. Nós vamos ler algumas desses versículos, começando com esse trecho aí. Quando alguém da multidão lhe disse: mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro de vocês? É interessante que a gente sempre procura Deus quando a gente tem uma causa que nós achamos que é justa. Aí a gente sempre aciona o juiz. Sempre, normalmente, para ele jogar do nosso lado. É como se fosse um juiz, advogado de defesa. É alguém que você pode convencer e, quem sabe, comprar na base da lábia, do jeitinho, daquilo que a gente está acostumado, na nossa cultura. E Jesus sempre rejeitou esse papel de se colocado contra alguém. Jesus não é contra ninguém, nem a favor de ninguém. Jesus é Deus. Deus é Deus, Ele é quem Ele é. E quando se aproxima, ou eu me aproximo de Deus e da palavra de Deus, a gente tem que se aproximar com essa atitude. Nos esvaziarmos, e é muito difícil, dos nossos preconceitos, do que a gente acredita, das nossas práticas financeiras. Quando nós nos aproximamos da Bíblia, a gente tem que se aproximar dela de uma maneira honesta, genuína, verdadeira. E Jesus então responde: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Interessante, né? Toda vez que a gente tem uma situação de herança, é uma daquelas, não é a única, mas é uma daquelas situações do dia a dia. Em algumas das famílias isso acontece porque há uma herança, outras não. Mas é uma daquelas situações que servem para facilitar, para deixar sair do coração o que o coração tem de melhor. Acho que vocês não pensam assim. Cuidado. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Essa palavra, esse verbo aí, consiste, é fundamental no nosso entendimento aqui. O que consiste a vida?
Nós estamos sendo bombardeados que viver bem, qualidade de vida, está intimamente, totalmente entrelaçado, dependente de coisas, de bens, daquilo que é material. Jesus falou muito sobre o dinheiro, mas sempre no contexto da idolatria no coração. Ezequiel 14. Os homens construíram ídolos, estes homens fizeram para si ídolos no coração. Um exemplo disso é o jovem rico. Aliás, ele era jovem, ele era rico, ele era importante e ele era religioso. Então tinha todas as qualidades, né? Se a gente for pensar bem, né? Ser jovem, né? Isso para mim tem um peso. Ser rico, né? Ser importante, ele já era alguém principal, a Bíblia diz. E ele, além de tudo isso, era religioso. Ele tem todas as qualidades que a gente gostaria de ver em um jovem, em alguém que está começando a vida como uma promessa. E esse jovem rico, importante, religioso, chega para Jesus e pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Na realidade, essa é a pergunta parecida, é uma pergunta que tem a ver com aquilo que Jesus falou antes: em que consiste a vida? E essa é uma coisa interessante, porque como nós definimos a vida eterna, vai ser a maneira como nós vamos viver aqui. Se nós definimos a vida eterna e a salvação como algo para o além, então a nossa vida aqui ela não tem muito a ver com aquilo que vai acontecer depois. E se você crê na salvação eterna, tem segurança da sua salvação e não depende das suas obras, você tem uma doutrina correta, então o grande perigo é que você então olhe para a eternidade como realmente a única coisa que realmente vai valer a pena. E tudo que está acontecendo aqui assim é de passagem, de carreira, e quero mesmo que exploda. Mas o conceito de vida eterna não é esse. É vida de qualidade eterna. É o que Jesus falou quando falou para os discípulos em João 10, eu vim para que vocês tenham vida, ou tenham, as pessoas tenham vida e tenham vida em plenitude. Jesus quis dizer vida com qualidade eterna. Ou seja, um pedaço do céu, um pouco dos valores do céu. O reino de Deus vindo para se estabelecer na terra como ele se estabelece no universo. E na terra quer dizer nos homens, nas pessoas, nas mulheres, nas famílias, nas sociedades, nas cidades, nos países. Esse é o sentido da oração. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui assim na terra como ela é feita no céu. Porque os anjos, eles não têm escolha, nós temos. Por isso que Jesus diz, cuidado. Ele não falaria cuidado se a gente tivesse escolha para fazer o que quer com o nosso dinheiro, com o nosso tempo, com a nossa vida, com a nossa família, com a esposa, com o marido, com o sexo, com a cabeça. A gente faz o que quer, não precisa ter cuidado. Mas quando Jesus diz cuidado, significa que é para ter cuidado. Porque há uma escolha diante de nós. E a vida não consiste na quantidade dos bens materiais que a gente possui. Jesus olhou para aquele jovem, depois de ter feito um diálogo com ele, perguntado, você conhece os mandamentos? O jovem recitou vários deles, falou assim, e você tem cumprido? Ele disse, sim, desde a minha adolescência, eu sou religioso, eu levo a palavra a sério, obedeço direitinho e tal. E Jesus então, diz a Bíblia, Marcos 10, 21, Jesus olhou para ele e o amou. E o amou. Não é gostoso saber que mesmo que a gente enfie os pés pelas mãos, faça uma lambança, nossa vida esteja de perna para o ar, Deus olha para você e para mim hoje, e Ele nos ama. Ele me ama, Ele ama você. E isso é importante a gente entender quando a gente estuda esse assunto. Porque Deus não é um policial eterno. Ele não é uma pessoa que está lá para nos castigar. Ele quer nos libertar. E ele disse para aquele jovem, falta-lhe uma coisa.
Vai, vende tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, a Bíblia diz que ele ficou muito abatido, afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. Interessante, Jesus olhou ao redor naquela hora, diz a Bíblia, e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E eu não vou parar para explicar o que é um camelo passar pelo fundo da agulha, porque esse não é o assunto de hoje. O que Jesus queria dizer é que é difícil. Por que é difícil? Os discípulos vão responder. Os discípulos perguntaram: mas então, quem pode ser salvo? E Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Ou seja, a área, esse ídolo que nós transformamos pela ganância, o dinheiro e outros bens materiais, que pode se interpor entre nós e Deus, que pode tomar o lugar de Deus na nossa vida, que pode nos tornar objetos escravizados das nossas posses ou das posses que nós desejamos ter. Isso pode ser resolvido por Deus. Para Deus isso não é impossível. Deus pode atuar na minha vida e na sua vida de uma maneira libertadora, redentora nessa área. Você já deve ter ouvido várias mensagens sobre isso, boas e más. Você já deve ter lido muita coisa sobre isso, coisas boas e coisas furadas. Eu estou aqui falando de novo sobre esse assunto e você está assim: puxa vida, se eu soubesse, eu não teria vindo hoje. Daqui a pouco ele vai falar sobre o dízimo, sobre a contribuição, e vai dizer que a gente precisa dar dinheiro para a igreja. Eu sei que alguns de vocês já estão pensando isso. É com isso que a gente chega diante da palavra de Deus. Algumas partes da palavra de Deus a gente pula, porque incomoda. Incomoda por ensino errado ou falta de ensino. Mas nós não podemos pular isso, porque isso tem a ver com o cerne do nosso compromisso com Deus. Jesus falou: onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Não existe melhor maneira de mostrar se alguém é maduro espiritualmente do que examinar o bolso dessa pessoa, a carteira dessa pessoa, a vida financeira dessa pessoa. Vai dizer que tipo de compromisso ela tem com Deus, de verdade. E eu sou o primeiro da fila aqui. E não adianta eu estar pregando para vocês uma coisa, porque lá em casa a Cláudia sabe quem sou eu. Ela me conhece. Não é fácil pregar uma mensagem como essa. Mas eu não tenho escolha. E a Bíblia diz que quando a gente deseja ser mestre, a gente recebe maior juízo. E eu estou me colocando aqui numa posição de ser julgado por Deus pelas coisas que eu estou falando aqui. Jeffrey Sachs, que é um economista, não está aí, e é especializado em desenvolvimento sustentável. Ele, numa palestra, ele diz o seguinte: um tema que sempre aparece quando a gente estuda a questão do desenvolvimento sustentável, que é que os valores do indivíduo, as coisas que o indivíduo tem como importantes na vida, estão muito fortemente relacionadas à felicidade, se a pessoa é feliz ou não, tem uma vida feliz ou não. Interessante, ele diz, as pessoas que nas pesquisas revelam que têm uma fixação muito forte em se tornarem ricas, em valores materialistas, essas pessoas acabam sendo pessoas frustradas. Esse tipo de pesquisa revela que pessoas que focam em valores materialistas, em ficar rico, elas não têm muita satisfação em viver.
Agora, pessoas que a pesquisa indica que são pessoas que a generosidade é um valor muito importante para elas. Voluntarismo, doação, um sentido de altruísmo, contribuir para a comunidade, esse tipo de valor, esses valores se revelam frequentemente ligados a pessoas que aparecem como pessoas que vivem um nível de vida satisfeitos. Isso é muito importante. E ele conclui, ele acrescenta: se nós simplesmente perseguimos um rendimento per capita, se nós simplesmente estamos preocupados e envolvidos em elevar o nosso produto doméstico bruto, se nós simplesmente vivemos dessa forma, nós vamos perder de várias maneiras. As sociedades vão se tornar sociedades extremamente desiguais. O ambiente físico vai também ficar debaixo de grande ameaça. E as pessoas não vão necessariamente alcançar o nível de alegria, de satisfação na vida que elas desejam. Gente, quem está falando isso não é um pastor. Eu não estou lendo o Velho Testamento no Novo Testamento. Estou falando palavras de um economista famoso. Novamente o Bauman. Numa sociedade de consumo, as pessoas deitam e rolam em coisas fascinantes e agradáveis. Se o seu valor se define pelas coisas que você adquire e vive rodeado delas, então estar excluído delas é humilhante. E nós sofremos essa pressão de fora. Como Mark Twain colocou de uma maneira mais simples, poucos de nós somos capazes de suportar a prosperidade, isto é, a dos outros. Gente, isso sou eu. Essa é a minha fotografia, provavelmente a sua. Mas os ídolos, existem dois tipos de ídolos, os ídolos de superfície. Os ídolos de superfície, por exemplo, o dinheiro, pode ser um filho, uma esposa, um esporte, e você acrescenta a lista. Mas normalmente esses ídolos de superfície, eles são manipulados por ídolos que são profundos. Que na vida vai mudar de uma pessoa para outra, e talvez de um momento ou outro da vida, pode ser um poder, desejo de poder, como nós vimos, aprovação, conforto, controle. Tem pessoas que não conseguem se sentir bem se não estiver controlando. Tem pessoas que não conseguem viver uma vida emocionalmente saudável e estável se não receberem a aprovação dos outros. E vai por aí afora. Esses são os ídolos profundos que aparecem na superfície, na forma desses ídolos de superfície, como o dinheiro, que tem a ver com a ganância. Agora, o Novo Testamento adverte: a ganância é idolatria. Colossenses 3:5 e Efésios 5:5. É idolatria. Paulo escreveu para Timóteo, jovem pastor, não tão jovem, já tinha 30 e poucos anos: os que querem ficar ricos caem em tentação, assim da idade do Jonas, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. A ganância, o desejo de ficar rico, e agora é a palavra de Deus que está falando, não é o Jeffrey Sachs, não é o Zygmunt Bauman, não é o Mark Twain, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Quem quer ficar rico cai em tentação, cai em armadilha, em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. E ele estava ensinando algo que Timóteo tinha que incorporar no seu ministério para passar para a igreja dele. Lá, naquela época, mais de 2000 anos atrás. E isso é totalmente relevante e se aplica aos nossos dias. E ele acrescenta mais uma frase que ficou famosa: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não significa que o dinheiro é o centro de tudo que é ruim, não. O amor ao dinheiro é a raiz de todas as coisas ruins. Tem outras raízes também, mas o amor ao dinheiro
ele dá origem, ele gera todo tipo de maldade. O amor ao dinheiro. E ele continua. Isso afeta a nossa fé, não é só simplesmente a nossa conta bancária, não é o nosso futuro financeiro, não são os nossos investimentos. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, ficaram tão focados nisso, desviaram-se da fé. E se atormentaram com muitos sofrimentos. E olha, pode escrever o que eu estou falando. Há pessoas que vão à igreja todos os domingos, que são esse tipo de pessoa aqui. Estão lá. Cantam, levantam, sentam, fecham o olho, abrem o olho, faz tudo. Mas são pessoas que vivem dessa maneira. Dão até oferta. Mas vivem em função do dinheiro. De possuir, de ter mais, de ter mais, de ter mais. Isso ocupa a mente, o coração, as emoções, o sono. Não tem espaço para a família, não tem espaço para nada. Lógico, algum espaço. Nesse livro aqui, primeira página, ele começa assim. Depois que começou a crise global econômica em meados de 2008, seguiu-se uma trágica sucessão de suicídios de indivíduos antes ricos e bem relacionados. E ele começa. O diretor financeiro da Freddie Mac, que é o Federal Home Loan Mortgage Corporation, ele enforcou-se no seu porão. O presidente executivo da Sheldon Good, uma das mais importantes imobiliárias dos Estados Unidos, deu um tiro na cabeça ao volante do seu Jaguar vermelho. Um administrador financeiro francês que investia a fortuna de muitas das principais famílias europeias, inclusive de famílias reais, tendo perdido 1,4 bilhões de dólares do dinheiro dos seus clientes no esquema do Madoff, cortou os pulsos e morreu em seu escritório na Madison Avenue. Um executivo sênior do banco HSBC se enforcou no guarda-roupa de uma suíte que ele pagava 500 libras por dia em Knightsbridge, London. Quando o executivo da Bear Stearns ficou sabendo que não seria contratado pela JP Morgan Chase, que havia comprado sua empresa, que tinha falido, tomou uma overdose de drogas e saltou do 29º andar do seu prédio de escritórios. Um amigo comentou, esse problema com a Bear Stearns acabou com ele. Interessante que essa sucessão de exemplos recentes, da crise de 2008, ele acrescenta que em 1830, Alexis de Tocqueville registrou uma famosa observação sobre a América que ele foi visitar. Ele disse que ele notou lá, em 1830, nos Estados Unidos, ele notou uma estranha melancolia que assombra os habitantes no meio da abundância. Os americanos acreditavam que a prosperidade podia saciar sua fome de felicidade, mas tal esperança era ilusória porque, como Tocqueville acrescentou, as alegrias incompletas deste mundo nunca satisfarão o coração humano. Uma estranha melancolia que às vezes se transforma em desespero. Qual é o checklist do idólatra? 3 coisas. O idólatra ama o ídolo, confia no ídolo e obedece ao ídolo. Você quer saber se você é idólatra? Você quer saber se alguma coisa na sua vida é um ídolo? Esse aí é o checklist. Se você ama essa coisa ou pessoa, se você coloca nessa coisa, nessa atividade, nisso, toda a sua confiança, ou a maior parte da sua confiança. E se você é um servo disso, ou seja, o que determina as suas decisões, que lado você vai, o que você vai fazer, em grande parte é isso, pode ter certeza, isso é um ídolo. Agora, não se surpreenda ou iluda, talvez seja a melhor maneira de colocar, porque a avareza e o desperdício são 2 lados da mesma moeda. Talvez você diga, não é meu caso, né?
Não é meu caso. Mas tanto a avareza, a ganância, a usura, como o desperdício, como essa vida inconsequente e irresponsável, sem se preocupar, e às vezes até falando, Deus vai prover, Deus vai prover, Deus vai prover. Aí eu morro e a família que se vire, né? E quantas famílias acabam descobrindo, às vezes numa situação de crise grave de saúde, ou às vezes até outro tipo de crise, que a situação financeira era terrível. E as consequências são muito difíceis. Voltando para a parábola, para Jesus, naquela conversa que ele teve com aqueles dois homens que chegaram com a disputa da herança. Então, Jesus lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Está indo bem, né? Está indo bem. Está dando. Tempos de fartura. No mundo capitalista de mercado, economia de mercado, quando chega numa hora como essa, você tem até que prever, né? Você faz o forecast e você sabe que pode haver uma curva de crescimento e você já começa... O que eu preciso fazer quando crescer e chegar nesse ponto? Eu vou ter que ter um financiamento para isso, vou ter que construir um estoque para pôr meu estoque e tal. Eu preciso de uma rede de distribuição, porque vai começar a chover pedido se eu não conseguir produzir e tal. Esse é um mundo. Já existia na época. É o mesmo princípio. Como é que eu vou fazer? A colheita está demais. Já sei. Eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Isso acontece todo dia, né? Às vezes você derruba, constrói, às vezes você compra outro. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Qual é o primeiro problema aí? Tiago falou sobre isso. Tiago, irmão de Jesus, que escreveu a carta. Tiago. Não diga, vai ser assim. Se Deus quiser, eu vou lá na cidade. Se Deus quiser, eu vou comprar e vou vender. Se Deus quiser, eu vou viver até o fim do dia. Se Deus quiser. Mas muitas vezes a gente vive e a gente planeja como se tudo dependesse só de nós. A gente nem se preocupa em perguntar se Deus tem alguma coisa a ver ou a dizer sobre isso. Paulo, mas peraí, isso já é fanatismo. Né? Imagina se Deus vai se preocupar com a folha de pagamento, Isso aí já é demais. Eu estudei para isso. Eu sei. Meu problema não é saber, é o mercado. A situação é essa. Os fornecedores, o pessoal não paga. Lógico, a gente tem toda a análise e a gente pode ter todas as respostas do mundo. O problema não é esse, o problema é o coração, é essa atitude. Deixa comigo, já sei o que vou fazer. E no contexto em que Jesus está falando, isso é muito claro. É lógico que nem sempre que você faz um plano, você está fazendo um plano com atitude arrogante. Não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo, nesse contexto, Jesus está apontando para esse problema do coração. Eu vou guardar ali a minha safra e os meus bens. Esse é o segundo problema. Minha safra, meus bens. E o contexto é claro. Há uma ênfase nessa história. Jesus está dizendo, aqui tem um homem bem-sucedido que pensa que está no controle. É isso. Eu vou derrubar, eu vou construir, vou guardar o que é meu. Tudo bem, resolvi, tenho solução. Chego em casa feliz. Querida, a safra está arrebentando. Olha, já a gente derrubou o celeiro. Em 2 semanas vai estar. Contratei pessoal aqui, chamei os vizinhos, vou pagar uma miséria. E a gente vai levantar um celeiro maior e não vamos perder dinheiro. E olha, vamos ganhar muito mais e tal. Pai, ele chegou em casa porque ele tinha um plano da China. E ainda é da China. E eu direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Terceiro problema. Ele pensa que ele controla o futuro. E aí ele diz para a sua própria alma, descansa, coma. Mulher, põe aquele assado aí, né?
no forno. Vou querer aquela carne assada com batata dourada. Por falar, Cláudia, me deu uma vontade agora de uma carne assada com batata dourada. Eu me lembrei da minha mãe. Realmente ela fazia uma carne assada com batata dourada muito gostosa. Que dá saudade. Beba, coma, durma, alegre-se. Olha aí que você conseguiu. Você está indo bem. Atingi meu alvo. Meu futuro está garantido. Contudo, Jesus acrescenta a Deus, lhe disse, insensato. Essa é a palavra que descreve todas essas atitudes que a gente acabou de ver aqui. Uma palavrinha só. Na versão antiga eu gosto da palavra, porque ela é mais forte. Louco! Louco! Essa é a palavra na revista atualizada. Literal. Maluco! Ou seja, você não está pensando. Os seus pressupostos são falsos. O que você está fazendo e a maneira como você está vivendo, você está construindo sua casa sobre a areia. Esta noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? E Jesus então acrescenta essa frase. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas, e esse mas é importante, não é rico para com Deus. O Andrew Carnegie, do Carnegie Hall, disse o seguinte: é uma desgraça morrer rico. Você junta, quando você tem tudo, você vai embora. A alternativa, Jesus está dizendo, é acumular o nosso tesouro no céu. A pergunta é como? O antídoto da ganância é generosidade. Se você quiser, eu não vou poder ler agora, mas se você quiser ler uma passagem radical do outro lado, né, do lado que Deus condena, o resultado de uma vida de ganância, leia Tiago, ainda Tiago, que ele é muito direto, né? Tiago não tem papa na língua, né? Tiago, capítulo 5, de 1 a 6. Anota e depois você lê em casa. Lá é o exemplo de alguém que não é rico para com Deus. É como não ser rico para com Deus e as consequências disso. Mas Jesus está dizendo, a gente precisa aprender a acumular riquezas e tesouros no céu. Eu queria sugerir, essa semana passada, hoje já é o primeiro dia falar nisso, domingo que vem vai mudar o horário de verão, então coloca na sua agenda, a gente vai ter 1 hora a mais para dormir, tá bom? Mas isso não significa chegar atrasado não, tá? Então agora você vai ter 1 hora a mais para chegar no começo do culto. Mas, aliás, deixa eu abrir um parênteses. Fechei o parênteses, você já sabe. Já sabe. Tá bom. Uma agenda para o coração idólatra. O Papa Francisco, essa semana, não põe lá ainda não, volta. Semana passada, ele o Vaticano divulgou uma mensagem que ele tinha preparado em dezembro e foi divulgada agora, essa semana passada. Uma mensagem que eu acho que em grande parte eu gostaria de ter escrito. Muito forte, muito boa em muitos sentidos, muito bíblica. E o texto, básico da mensagem que ele escreveu foi 2 Coríntios 8, 9. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Vou repetir. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. A resposta, queridos, não está no governo. Esse ano nós vamos ter eleições. E está difícil. A resposta não está no sistema político.
Está no capitalismo, no socialismo, ou no ismo, qualquer que seja. Cada sistema vai normalmente ter alguma coisa que você vai ver, ler, ouvir, vai dizer assim, não, isso aí eu estou de acordo. Mas tem coisas que você não está de acordo. Um sistema político, uma forma de governo, um partido, a resposta não está aí. A resposta não está em ONGs. A resposta não está nos programas sociais, no Bolsa Família. Todas essas coisas podem ter e têm o seu valor relativo. Mas a resposta está no Evangelho. É o Evangelho que tem a resposta. É o Evangelho que apresenta o caminho. E o Evangelho é Cristo, o Evangelho é isso, é aquele que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. É isso que o Evangelho é. E ainda, escrevendo a Timóteo, Paulo, no capítulo 6, versículo 17, duas coisas que eu queria destacar. Paulo diz o seguinte: ordene aos ricos, os que são ricos no presente mundo, e lembra que eu já li os que querem ficar ricos. Agora deixa eu falar uma coisa aqui, nós fazemos parte, sem medo de errar. Eu ia falar 1%, mas vou abrir uma exceçãozinha. De 2% da população do mundo. Esse grupo aqui. Em termos de coisas, dinheiro, posses, bens materiais. Então, quando a gente fala rico, por favor, não fala assim, não é comigo, é com você, sim. Porque riqueza é relativa. Quando você se encontra e você pode estar com R$10 na carteira e está devendo 5 mil no cheque especial, mas a pessoa que se encontra, você tem a sua casa, você tem seu carro, você tem seu emprego, você não está usando bem, você não está, sei lá, de repente aconteceu uma emergência, mas a pessoa que está ali no farol, né, um zumbi que passa assim, todo desgrenhado, mal cheiroso. É com essa população que a gente tem que entender, que a gente tem que se comparar. E nem tanto. Infelizmente, não é o caso de hoje a gente citar dados da quantidade de pessoas hoje no mundo que vivem abaixo da linha de pobreza. Nós estamos falando de milhões. Milhões! E não lá longe, em São Paulo. Então, quando fala ordene aos ricos no presente mundo, ele está falando do coração. Primeiro, essa primeira frase aí. Não sejam arrogantes, não ponham sua esperança na certeza da riqueza. Começa por aí, é o negativo. Não faça isso. Muda de orientação. Olha para o outro lado. Pelo contrário, coloque a sua esperança em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Paulo estava refletindo algo que Jesus tinha falado. Não andeis ansiosos, porque a ganância, ela gera ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Com que haveis de vestir, com que haveis de comer. Olha os lírios, olha os pássaros. É exatamente essa verdade. Deus de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Deus não está querendo que a gente viva num mosteiro, sem usar maquiagem. Moças, pode usar maquiagem, mulheres. Tudo bem, só não exagera. Por causa do bolso, né? Não é que não fica bonito, né? É porque é caro mesmo. Mas é isso que Deus está dizendo. Ele é aquilo do que nós precisamos. E qualquer coisa que tome o lugar dele no nosso coração, Deus se torna ídolo. Ele é quem nos satisfaz. Deixa eu falar um pouquinho sobre o domingo. Eu estava pensando sobre isso, falei, vou falar sobre o domingo. Aproveitar, né? Nós estamos vivendo numa época... deixa só para falar para vocês. A gente tem um chute aqui em termos de frequência, né? A gente, por exemplo, aqui deve ter quase 200 pessoas, um pouquinho menos talvez. Umas 180 por aí.
Aqui, né? Nós temos um batalhão de adultos cuidando das crianças e mais de 100 crianças. Então, num domingo a gente tem aqui em torno de, Flávio, estou correto? Cadê o Flávio? Sumiu. 320, ele foi arrebatado. Não, é mais abduzido do que arrebatado, porque eu estou aqui, então deve ter sido abduzido. Abduzido. Nós temos aqui, então, vamos dizer, 320, 350 pessoas no domingo. Fazendo um cálculo por baixo, eu creio que nós temos a frequência média de uma família ou de um indivíduo que vem regularmente à nossa igreja está em torno de 2,8 domingos por mês. Essa é a média. Talvez você faça parte daqueles que dão 100%. Mas outros têm viagens, têm o estilo de vida, outro problema de família. A gente tem a facilidade e o privilégio dessa mobilidade que muita gente não tem. Esse faz parte do nosso perfil socioeconômico. Isso é normal. Isso aí a gente agradece a Deus porque Ele está colocando aqui um grupo de pessoas que estão relacionadas, que têm rede, que podem influenciar e realmente levar o Evangelho aonde o pastor não vai levar. Graças a Deus por isso. Mas, e eu não estou dizendo que é o seu caso, mas isso eu converso com outros colegas pastores e a gente vê que é uma tendência. Que muitas vezes a igreja e o culto de domingo é levado assim, é tido como você vai no shopping, num cinema. Que filme que está passando? Qual é no Cinemark, é no UCI, vamos lá em tal lugar e tal, vamos na sala VIP, a gente combina e vai com os amigos. Um filme bom, não vai naquele, é ruim. E muito está acontecendo nas igrejas em São Paulo, desse espírito de turismo, não sei nem como chamar isso. Graças a Deus não é o caso de vocês, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não permitir que a facilidade que a gente tem, né, e a liberdade que nós temos em Cristo, de ficar em casa, descansar um domingo de manhã, não se torne algo assim que... hoje não ficar em casa, não. A gente vê na internet. Graças a Deus pela internet. Eu só queria dar uma palavra para a gente refletir, só isso. Eu não posso julgar ninguém. Cada um se julga e o nosso juiz é Deus. Mas eu vejo uma tendência. E esse tipo de atitude não gera compromisso. Essa é a realidade. O efeito disso é falta de compromisso. Isso se reflete em outras áreas da vida também. Inclusive nas finanças. Então começa no coração. Ordene aos ricos, aqueles que têm privilégios, e somos nós, no presente mundo, para a gente não viver arrogante, não colocar nossa esperança na incerteza das coisas, ou de uma carreira, ou de uma boa faculdade, ou de uma pós, não importa. Mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Esse é o nosso Deus. Por isso que ele olhou para aquele moço, ele amou aquele moço. Porque aquele cara estava se segurando nas riquezas e saiu triste. E Jesus estava pensando, se você soubesse a alegria, o gozo espiritual, a comunhão com Deus, os valores trocados na sua vida, se você soubesse a liberdade que você vai experimentar, se você tiver comigo esse relacionamento que você tem com o seu dinheiro, era isso. Jesus olhou para ele e falou, que pena, eu tenho tanto mais para te dar. Mas você está agarrado no seu ídolo. E Paulo continua dizendo, ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos. Queridos irmãos, amigos, companheiros de jornada, se nós praticássemos o bem do jeito que Jesus ensinou e os apóstolos e o Novo Testamento ensina, se nós fôssemos ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir, se nós realmente víssemos isso, ou vivermos isso de uma maneira consistente,
genuína, alegre, pacífica, livre, que são as qualidades da generosidade. Nós não teríamos problema para mandar missionário. Não faltaria dinheiro para missões. Não faltaria dinheiro para os pobres, para as pessoas carentes. Não faltaria dinheiro para as pessoas que nós conhecemos, que estão perto de nós, passando por dificuldade. Não faltaria dinheiro para a gente ajudar as pessoas que deram passos errados, tomaram decisões equivocadas e hoje estão no buraco. Nós iríamos até eles e os ajudaríamos a sair do buraco e ajudaríamos eles a viver uma vida disciplinada. Não faltaria esse tipo de coisa, e é um sonho que eu tenho, se nós vivêssemos essa verdade. Às vezes vem alguém perguntar, escuta, e o dízimo? E o dízimo? No Velho Testamento, o dízimo, muitas vezes fala sobre dízimo. E no Novo Testamento? E para nós? E a igreja? Não está no Novo Testamento, né? Como um mandamento, assim como foi no caso do povo de Israel. E eu digo, não está. Não está. Normalmente, quando eu falo isso, o rosto da pessoa... Mas a conversa não para aí. Eu pergunto para a pessoa, será que Deus, na nossa época, manifestou mais graça e mais abundância do que com o povo de Israel? As promessas de Deus no Antigo Testamento eram condicionais ou incondicionais? A colheita seria abundante se eles estivessem fazendo o que eles quisessem, adorando ídolos, enfim, casamento misto, aquela coisa toda lá do Antigo Testamento. Deus continuaria abençoando, o povo ia ser forte, ninguém ia invadir a terra, queimar as colheitas, levar cativo. Não aconteceria nada disso, porque Deus era... Não, eram todas promessas condicionais. Mas nós vivemos no período da graça. Nós vivemos num tempo em que Deus demonstrou seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É graça. Aí eu pergunto, hoje, a demonstração da generosidade de Deus é maior ou menor do que no tempo de Israel? Inevitavelmente a resposta é maior. E aí eu pergunto, quanto é que você deve dar para Deus? Quanto daquilo que você tem pertence a Deus? É devido à generosidade de Deus? E nessa conversa, normalmente a resposta é tudo. Tudo. O fato do dízimo não estar estipulado como uma regra, como uma ordenança do Novo Testamento para o povo de Deus não significa que a gente faz o que a gente quer com o nosso dinheiro, com o nosso tempo, com a nossa vida, com os nossos pensamentos, com o nosso lazer, com a nossa família. Não. É tudo. Queria terminar lendo aqui um texto que me impactou desse livro. A solução para a mesquinhez é a reorientação, é a generosidade de Cristo no Evangelho. De como Ele derramou sua riqueza sobre você. Agora, você não precisa mais se preocupar com o dinheiro. A cruz prova o cuidado de Deus por você e lhe dá segurança. Agora, você não precisa mais invejar o dinheiro de ninguém. O amor e a salvação de Jesus conferem a você um status notável que o dinheiro não pode dar. O dinheiro não pode salvar você da tragédia, ou lhe dar o controle de um mundo caótico. Só Deus pode fazer isso. O que quebra o poder do dinheiro sobre nós não é o esforço redobrado para seguir o exemplo de Cristo, e sim o aprofundamento da compreensão da salvação de Cristo, do que eu e você, do que nós temos nele já.
E então viver as mudanças que essa compreensão produz no coração. Na base da nossa mente, da base da nossa vontade, nas nossas emoções, a fé no Evangelho reestrutura as nossas motivações. Nosso autoconhecimento, a nossa identidade e a nossa visão do mundo. O mero assentimento comportamental a regras, sem uma mudança completa do coração, será superficial e transitório. E só o Evangelho pode fazer isso na minha vida e na sua. E hoje, nessa manhã, Deus olha para mim e para você do jeito que nós estamos, na nossa circunstância e situação, com os nossos valores atuais. E Ele nos ama. Ele nos ama. Por quê? Porque Ele sabe o que Ele tem para dar para a gente. Ele sabe o que Ele preparou para nós. Ele sabe. E Ele quer dar. Mas é preciso que a gente esteja disposto a deixar que essa reorientação do Evangelho possua o nosso coração. Queimar, quebrar, não no sentido literal, os ídolos do nosso coração. Levar a sério essas coisas que ocupam o lugar de Deus na nossa vida. Tanto para os que querem ficar ricos, quanto os que já o são. Não importa. Tanto o desperdiçador, quanto o avarento. Não importa. É a reprogramação do coração. É uma mudança lá no íntimo. Que o Evangelho, só o Evangelho pode fazer. Vamos curvar a nossa cabeça aí diante de Deus.